Olá, como é que você está? Está em nossa companhia, andando no seu carro, levando a gente de carona no seu automóvel, você que está em casa, você que está no seu trabalho. Eu peço gentilmente que você agora preste bastante atenção no que a gente vai trazer aqui. A gente anunciou no decorrer da semana, falamos muito nessa manhã sobre esse assunto, porque é muito importante, é um assunto que eu acho que vai fazer um grande diferencial na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Então peço que você gentilmente aumente o volume do seu rádio e fique com a gente nos próximos 20 minutos, 25 minutos, que a gente vai conversar com ele, Maurício Pacheco, do ALT Laboratório, e a gente vai falar muitas coisas, mas em especial também sobre dengue, os exames, como você deve se comportar, se cuidar e também trazer todas as sugestões e dicas para você. Então fica com a gente porque o papo vai ser super interessante. E eu estou recebendo então aqui nos estúdios da Rádio Clube Maurício Pacheco. Bom dia, querido. Seja muito bem-vindo. Que prazer te receber. Bom dia, Moacir. Tudo bem? Bom dia para o ouvinte e é um prazer estar aqui. Sempre importante. É sempre muito bom te receber porque a gente sempre tira muitas dúvidas e também a gente acaba aprendendo muitas coisas. Nós em off aqui estávamos conversando e daqui a pouquinho eu quero tocar nesse assunto do que a gente falava em off aqui, que é relação à dengue, que a gente sempre acaba aprendendo muitas coisas. Mas Maurício, vamos começar o ano, porque é a primeira vez que você está aqui em 2024. Feliz ano novo, que esse ano seja realmente um ano muito bom para nós todos. E a tecnologia sempre vai avançando. A gente vê no mundo da medicina, a gente vê que as coisas sempre evoluem muito e não é diferente no ALT Laboratório. Então eu queria que você contasse pra gente em relação às novidades, o que tem de novo e quais são as novidades para esse ramo em questão de exames. Enfim, a gente tem visto cada vez mais crescer a importância dos exames de biologia molecular no laboratório, da parte de genética, né? Algumas coisas têm realmente feito diferença. Nas doenças infecciosas a gente já viu com o Covid, o PCR, que era um puto indicador. Hoje, na parte das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, também é um excelente recurso. Mas a gente, assim, de novidade no nosso setor mesmo é a maior aplicação desses testes genéticos. Por exemplo, teste de farmacogenômica, tá? Você conhece pessoas que tentam, por exemplo, uma pessoa tem depressão, ela tenta um medicamento, por tentativa e erro, por tentativa e erro. Exato. Tenta um medicamento, passam alguns meses, vai para o outro, passam alguns meses, vai para o outro, enfim, muito difícil você estabelecer um critério, um nexo objetivo, né? Hoje em dia, com esses testes, você determina padrões genéticos de maior resposta a determinados medicamentos. Isso para a parte de neuropsiquiatria, para a parte de cardiologia, por exemplo, quem tem hipertensão, eu sou um deles. Às vezes a gente tenta um medicamento que não dá certo, o próximo medicamento vai dar certo ou não. Sim. Então você tem condições hoje de testar esse tipo de coisa, né? Adicionalmente a isso, a gente vê um crescimento muito, muito interessante relacionado à parte da saúde do intestino, sabe? Existem alguns estudos hoje que estudam a flora intestinal da pessoa e você pode com isso ter algumas correlações com patologia, com saúde, enfim. Então, basicamente, de novo é isso. Agora, o que é velho e é super importante cada vez mais a gente tem visto pessoas procurando consulta, exames, enfim, procurando os recursos de saúde de modo preventivo. Sim. Entendeu? Finalmente nós estamos virando profissional de saúde, não de doença. Graças a Deus, eu acho que isso é a grande importância. E eu me lembro quando a gente fechava o ano em uma entrevista muito interessante com você, que você falava inclusive de exames que você pode planejar e saber se caso você vai ter Alzheimer, né? Você falava, eu acho que isso realmente é um divisor de água nas vidas das pessoas. Esse teste de Alzheimer, agora ele está muito bem consolidado, tá? Então é um teste com amostra de sangue, normal, e você a partir da interpretação dos resultados, você consegue dizer o seguinte: olha, essa pessoa está se encaminhando para o Alzheimer. Se isso vai resolver ou não,
Aí cada caso é um caso, Sim. mas você já percebe que já existem alguns tratamentos para algumas condições que levam ao Alzheimer, entendeu? Tratamento que inclusive, posso estar errado, mas parece que a rede pública até oferece. E até a alimentação, qualidade de vida, a pessoa Sim, também vai, sim. porque vai mudar, né? Então, Não, e assim, eu acho que isso no faz toda caso uma do Alzheimer, diferença. preparar a família, Sim. entendeu? Porque Alzheimer não é uma doença do doente só, né? Ela é da família como um todo. Da família toda, né? Então você, enfim, é possível você entrar com terapias ocupacionais, enfim, tem todo um arsenal de ações aí que dá para ser usado. Exatamente. E Maurício, nós falamos de tecnologia, falamos aí iniciando o ano, um ano que a gente definitivamente saiu da pandemia do coronavírus, mas a gente aqui em Foz do Iguaçu vive uma pandemia de dengue. E a população normalmente tem muitas informações sobre a dengue. Tem tantos casos, tantos possíveis casos, tantos foram graves. Inclusive em Foz do Iguaçu a gente tem um número muito grande de mulheres que são as maiores vítimas da dengue e infelizmente não entendo o porquê. Tenho até curiosidade em saber o porquê que isso ocorre mais com nós mulheres aqui em Foz do Iguaçu, mas a sua vinda especialmente hoje aqui é para a gente conversar sobre exames. Perfeito. E uma das perguntas que a gente vê muito se falar as pessoas têm muitas dúvidas, qual é o momento de fazer o exame? Tipo, por exemplo, estou com 3, 4, 5 dias já de sintomas, eu faço no 5º dia ou deixo para depois, mais tarde, agora já passou os sintomas, não adianta nem eu fazer. Qual é a importância de fazer o exame? Assim, deixa eu falar primeiro sobre as mulheres como... Bora lá, é um assunto vasto. Maior alvo da dengue. Eu tenho eu tenho um palpite pessoal, tá? Absolutamente não tem amparo científico. Mas eu vejo que as mulheres usam muito sapato, calçado aberto. E nos pés. Porque é uma ideia que eu tenho. Pode ser, porque o homem usa muito mais calça e muito mais calçado sapato. fechado, né? É uma possibilidade. Não garanto, mas penso nisso. Não tinha pensado nisso, não tinha pensado nessa possibilidade. Eu vejo pelas minhas filhas, às vezes vou em algum lugar, volto com o pé todo picado. É verdade. Olha aí, mulherada, talvez uma sugestão para você usar mais calçado fechado e mais calça, principalmente nessa época do ano, né? Nesse período. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Mas sim, voltando à questão da dengue, tá? Então, a dengue, o nome clássico da doença é febre da dengue, tá? A dengue é uma doença febril, basicamente. Sim. Como boa parte das doenças infecciosas. Então, quando a pessoa tem um quadro com febre, normalmente o que se espera é que apareça um foco, né? Então, você hoje tem febre, amanhã aparece com o nariz entupido, tô resfriado, Covid, enfim, qualquer coisa. No caso da dengue não é tão claro assim esse tipo de coisa, tá? A febre é um grande sintoma, mas tem uma constelação de sintomas que pode ocorrer. Desde sintomas respiratórios, dor de barriga, diarreia, enfim, é uma doença muito multi... Tem vários sintomas. Vários né? sintomas. E aí confunde. E quando você mora numa cidade onde a dengue é uma realidade, é bastante prevalente, incidente, você precisa sempre suspeitar de dengue, tá? Primeiro sintoma normalmente é febre, tá? Mas a dor de cabeça também muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça antes da febre. Então, febre e dor de cabeça, basicamente, assim, são os sintomas mais típicos, né? E a gente entende que, a partir do primeiro dia já dos sintomas, mas mais especificamente a partir do 2º dia dos sintomas, já é possível você procurar recurso diagnóstico, tá? O que adianta saber se tem dengue? Tá? Porque assim, tem gente que diz assim, para mim pouco importa se eu estou com dengue ou não, entende? Porque é uma doença que vai passar e tal. Mas a gente tem visto cada vez mais que os quadros agravam, né? Você saber que tem dengue tem uma responsabilidade em relação à tua comunidade. Nós estávamos falando sobre o repelente, Isso. né? Então, assim, o diagnóstico é importante e o diagnóstico precoce, esse sim é mais importante ainda,
Tá? Até mesmo porque tem certos medicamentos que não pode tomar. Aí você falava aqui em off pra gente da importância da pessoa que está com dengue usar o repelente. Eu pensava que quem deveria usar repelente era a família que não tinha dengue. Pô, eu já tô com dengue, por que eu vou usar? E aí você contou algo curioso. Assim, aqui. na verdade, todo mundo deve... É bom que use repelente, né? Mesmo quem está com dengue, principalmente. Mas quem está com dengue, o doente de dengue, esse precisa mesmo usar repelente. Porque ele é um vetor. Porque ele é um vetor, entende? Então, assim, a gente, com alguma frequência, vê é aquele dominó. Uma pessoa pegou dengue em casa, daqui a pouquinho a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E às vezes a família toda, no curso de um mês, pegou dengue, tá? Dá pra gente perceber que o mosquito está na casa, entende? Sim. Ou na vizinhança, né? Então, assim, saber que tem dengue ajuda no quê? Primeiro que você tem medicamentos que não pode usar, notadamente aspirina, ibuprofeno, Sim. né? Segundo que você precisa ficar atento a alguns sinais de alerta, tá? E esses sinais de alerta, eles são assim, sinalizam a possibilidade de uma doença mais grave, agravada. Antigamente falava dengue hemorrágica, lembra? Sim, Tá? Hoje, eu tô dengue, mas não é hemorrágica, tá tudo bem. O então, pessoal fala muito sobre isso. Né? Não existe mais esse termo, dengue hemorrágica. Não. Tá? Hoje é dengue com agravada ou dengue com sinais de gravidade, dengue grave ou não. Tá. Até porque a gente sabe que assim, a hemorragia em si, ela não é a única maneira de uma dengue agravar. Tá. Isso ficou no imaginário das pessoas, né? Que a dengue hemorrágica, não é bem assim, tá? Então, quais são os sinais que a pessoa precisa ficar atenta? Dor de barriga, hipotensão postural, quando levanta fica baixa pressão, letargia, o sujeito fica meio caidão, tá? Febre que não passa, tá certo? Sangramentos. Por exemplo, o sujeito que tem dengue tem que olhar para o cocô antes da descarga. Se ele tiver preto, é um sinal de agravamento, sabe? E o que o sistema faz com quem tem algum sinal desse agravamento? O sistema de saúde ele está padronizado hoje para acolher as pessoas e ficar monitorando. São 48 horas, se não me engano, enfim. Mas acolhe, bota um sorinho para pingar, para hidratar e fica olhando para o sujeito. Você melhorou. Porque a evolução é rápida, né? A evolução é muito rápida. Quando o cidadão está bem, daqui meia hora pode ter um problema seríssimo. Eu não digo meia hora, mas realmente é uma forma... questão de horas, né? Horas com certeza dá pra gente dizer que a coisa agrava. E assim, a gente percebe, tanto no Covid, isso é uma observação pessoal, tanto no Covid quanto no caso da dengue agora, a gente percebe que quem tem mais probabilidade de agravar é quem é mais resistente, sabe? O valente, né? Porque o negócio vai indo, ele acha que vai melhorar amanhã, acha que vai melhorar depois. Vou tomar uma dipirona, vou ficar bem e tal. E não é bem assim, tá? A importância, então, de fazer o exame, Maurício, até mesmo para ficar alerta com esses possíveis agravamentos. Saber o que vai fazer. E outra coisa... E não tem idade para agravar. Esse que é o pior, né? As pessoas dizem, eu sou jovem, não sei o que, não tem histórico. Não tem idade, não tem gênero, não tem nada. Sim. A gente sabe que o idoso está sempre em muito maior risco. A gestante é uma pessoa, é um alvo de risco também. Sim. E a criança pequena. Então, enfim, aquele universal. Então, assim, veja que muitas vezes a gente pergunta, você já teve dengue? A resposta mais frequente que você ouve é o sujeito dizendo, eu acho que já tive dengue. Né? Senhor Moacir, pode ser a nossa... É a tal da dengue leve nosso. Que a gente sempre brinca aqui. O pessoal fala, eu tive uma dengue, mas uma dengue leve. Existe dengue leve? Então, assim, a maioria dos quadros de dengue é autolimitado, portanto leve. Tá? E daí a pessoa vai sair com essa. Claro, não. Mas assim, é o natural. Quer dizer, eu tive um quadro febril e melhorou em 2 ou 3 dias. Agora, isso tem implicações em relação ao futuro, como as próximas serão. Tá? Sempre lembrar o seguinte, tem vacina para dengue hoje em dia, tá certo? Tá na rede privada, logo vai estar na pública. Tem vacina para dengue, muito importante. Eficiente. Sabe como é que é a eficiência dela? Assim, não é assim como a vacina da Covid, ela não tem uma eficiência absoluta em te prevenir o desenvolvimento da doença, mas ela é absolutamente efetiva em prevenir
hospitalização, agravamentos em geral, tá? Então vale a pena, não é verdade? Agora, uma pessoa que teve dengue já, de um determinado subtipo, ter dengue de outro subtipo, isso acaba tendo implicações. É importante saber, documentar a sua saúde. Né? Maurício, e a pergunta é, então, quem já teve dengue, por exemplo, há 2 anos atrás, tem algum exame que vai mostrar que eu tive dengue há 2 anos atrás? É possível. Tá? Você faz uma sorologia, mede os anticorpos contra a dengue, e é possível que eles ainda estejam alterados. Tá? Antigamente o diagnóstico da dengue era baseado praticamente só nos anticorpos, o que era muito, muito difícil de você tomar uma boa conclusão. Hoje, como é que funciona? Vamos dizer, do 2º ao 7º dia, mas dá pra gente, até no 1º dia já é possível estar positivo. Você tem a possibilidade de fazer um negócio chamado NS1, antígeno NS1. NS1. Realizado no sangue, é um teste relativamente rápido e super informativo. Deu positivo, é dengue. Quanto tempo sai o resultado? Normalmente 1h30, 2 horas. 1h30. Nossa, rapidão, porque às vezes quando você vai lá fazer o exame no SUS, você já melhorou, já tá com outra dengue, e daí que sai o resultado. Não, mas eu acho que os postos, hoje em dia, eles agilizam mais? Eu acho que sim. Eu não vou saber te dizer exatamente. Mas hoje, no ALT, eu tô com dengue, cheguei lá, fui fazer esse exame, eu vou fazer qual? Eu chego lá... Então, aí é que tá. Deixa eu... Assim, você tem o NS1, que é a medição de uma proteína no sangue, e você tem a possibilidade de fazer o PCR para dengue. Tá? Qual é a diferença dos dois? No NS1 é um teste super barato, super rápido e super informativo no caso de positivo. Deu positivo, encare como dengue, ponto final. Tá. Se deu negativo, você sempre tem que pensar que é possível que venha positivo ali para frente. Entendeu? Então, eventualmente, é preciso repetir o NS1 para dar tempo ao tempo, tá certo? Sim. Ou fazer o PCR. A vantagem do PCR, que é um teste de sangue também, é que você pode, e vocês vão saber o que eu estou dizendo, você pode determinar dengue, zika e chikungunya, que já está na nossa realidade. E vocês sabem o quanto que a chikungunya é importante nesse contexto aí. Verdade. Tá? Porque a dengue, ela aparece, a pessoa se recupera ou agrava, enfim, o quadro todo se resolve em dias, semanas. Mas no máximo 20 dias, né? Mais ou menos a dengue, né? Por aí. Mas a chikungunya vai demorar... Você vai esquecer esse quadro aí em 1 ano, às vezes. Exatamente. Né? 7, 8 meses até 1 ano. Porque você tem você tem um mecanismo de doença que não é só a ação do vírus, você fica com uma doença autoimune. E, isso vai dando artralgia, enfim, artrite. São grandes problemas, né? Você sabe disso. Eu sou prova. A senhora é uma testemunha ocular da chikungunya, eu senhora sou uma Cláudia. prova, eu tive chikungunya, fiz os exames e realmente deu lá, chikungunya. Aí lascou-se tudo. São 8 meses e ainda tenho sintomas de dor terríveis nos pés, nos joelhos, em todas as articulações. Então veja a importância de você testar e ter o diagnóstico. Sim. Eventualmente você podia ter tido uma dengue, como disse o moço, leve, nem dado atenção para isso, e aparecido depois com um quadro de artrite que você não sabe exatamente o que é. Pelo menos agora você tem um diagnóstico e uma conduta mais apropriada, né? E assim, a gente espera que o mês de março, o final do mês de março e o mês de abril, sejam o pico dessa onda de dengue aqui. Ainda estamos esperando o pico. Ainda não chegou. Março, abril. Eu lembro do tempo do Covid, pessoal, a onda vai chegar e, meu Deus do céu. O Evandro está falando uma coisa, você já comentou aqui, inclusive, Maurício, que é a complicação para quem já tem uma doença, uma diabetes, uma hipertensão, uma pessoa que é obesa. E ele diz que algumas dessas doenças virais podem trazer também danos graves na visão, ou síndromes como Guillain-Barré. Assim, basicamente toda patologia viral que tem a possibilidade de interferir com as células do cérebro podem fazer Guillain-Barré, né? Que é uma síndrome multifacetada também, relacionada ao sistema nervoso central, tá? Não é assim a coisa mais típica do mundo, mas é sempre uma realidade, né? O diabético, ele
o diabético, o idoso, o obeso, a criança, a gestante, são sempre pessoas de risco para qualquer dessas doenças mais... Até para um resfriado comum e tal. Fica tudo... sempre você tem que ter um pouco mais de cuidado com essa população, né? E assim, hoje em dia a gente vem conhecendo melhor, e não quero soar alarmista, mas a gente vem conhecendo melhor, a partir do Covid, que Covid longo, Sim. as sequelas do Covid, Isso. patati patatá, nos abrem o olho para que praticamente todas essas doenças virais têm a possibilidade de deixar uma sequela. Uhum. Uma sequela de maior ou menor potencial, né? Aí a história de cada um é o que vai dizer. Por isso que a gente, assim, o diagnóstico é muito importante, procurar um médico é muito importante, tá? Especialmente quando tem sinais de agravamento, porque muitas pessoas dizem, eu tô com dengue, tá, tô, então vou ficar em casa, é só não tomar aspirina. Não é bem assim, sabe? Você precisa se hidratar melhor, você precisa ficar atento aos sinais de agravamento. Sempre vou falar dos sinais de agravamento, porque eles é que demandam hospitalização, tá? Agora, existe um problema muito sério. Em terra de Covid, qualquer pessoa que vai no pronto-socorro, existe uma tendência, e não é culpa do plantonista lá, é uma questão epidemiológica. Sim. Existe uma tendência a você achar que toda febre ou todo mal infeccioso é Covid. Uhum. Covid, perdão, é dengue. É dengue. Né? Mas a gente não pode esquecer que as outras coisas estão aí. Sim. Quer dizer, nós estamos tendo agora uma ondinha, né, de Covid também. Exato. Na praça, tá? Imagina o sujeito pegar as duas juntas. Né? Nossa, terrível. Acaba virando um problema. E por isso do exame, né, Maurício? Os exames hoje estão muito acessíveis. Você não pode enfrentar fila, tá trabalhando. Vai lá, passa rapidinho no laboratório, faz, porque os exames hoje também têm um resultado muito rápido. Hoje um exame, por exemplo, para chikungunya, para dengue ou para zika, em quanto tempo fica pronto? Assim, a gente compromete com um prazo de até 24 horas, tá? É possível que os testes são rodados em baterias, tá? Uhum. É possível que dê tudo certo, a pessoa colhe o material agora e em 3 ou 4 horas tem o resultado. Mas mais tipicamente a gente entende que 12, 15 horas é o prazo. Sei. Mas 24 horas é o nosso compromisso formal, né? Mas além dos exames do diagnóstico da dengue, também é importante, assim, uma pessoa com dengue vai ter uma série de problemas. Isso é pacificado. Mas se a gente puder ir fazendo alguns exames genéricos, assim, para você ver a evolução do sujeito, é possível que a gente fique seja mais precoce em detectar algum problema. Né? Isso que eu ia citar, por exemplo, o cidadão só se assusta quando pegou a doença, mas aí no começo do ano, às vezes, fazer um check-up e lá ver como é que está a glicemia, alguns outros problemas que podem lá na frente te transformar num diabético, no hipertenso, a pessoa não faz. E aí o que acontece? Vem esse sedentarismo aliado com a vida desregrada, quando vem uma dengue, quando vem uma Covid, que complica. Então, a importância também desses exames corriqueiros, né, Maurício? E assim, não só os exames, como a vida, né? Melhora dos hábitos de vida. Mas às vezes você vai num laboratório e se tem um primeiro alerta. Sim, você está pré-diabético. A gente tem muito orgulho em oferecer, por exemplo, um painel de check-up, tá? A gente sabe que aquilo ali não é uma panaceia, não vai resolver tudo, mas realmente aquilo pode sensibilizar o sujeito em relação à sua saúde. Isso. E até é possível você encontrar problemas, né? Especialmente essa questão do diabetes, mas enfim, existem outras possibilidades da gente encontrar problemas, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, puta, eu não quero ir no médico, porque eu vou ter que ir no médico, depois eu vou ter que ir no laboratório, depois eu vou ter que ir no médico de novo e tal. E aquilo, sabe que o sujeito tem tempo para resolver qualquer coisa. Menos a sua saúde. Menos a vida dele. Fala em primeira pessoa também, porque às vezes a gente também dá umas rateadas aí, né? Opa! Então, assim, e às vezes o sujeito acha importante ele ir no laboratório,
fazer alguns testes. Sim, já sabe que mais ou menos o médico vai pedir. E aí tem esse painel de check-up. Isso, é isso aí. Mas não é isso que vai resolver 100% dos casos, mas isso é realmente uma coisa importante. Porque você chega no médico e já coloca, ó, tô sentindo isso e eu tô com os exames aqui. O que mais que você quer agora? Então, assim, nesse painel de check-up a gente levanta medicamentos que usa, levanta histórico familiar, não só os resultados. E aquilo facilita a vida do médico para ele. Sem contar que, assim, imagine que você tivesse uma pastinha com os teus resultados do dia que você era normal e não doente. Sim. Faz uma diferença tremenda, tá? A gente está falando em dengue e muitas vezes as pessoas falam em plaquetas, né? Sim. As plaquetas são umas célulazinhas responsáveis pela coagulação do sangue. Só para exemplificar para vocês, o normal para as plaquetas no adulto é de 150 a 450 mil. Tá certo? Uhum. Vamos dizer que um sujeito, na vida normal dele, quando ele está bem e tudo mais, ele tenha 400 mil plaquetas. Tá? E outro dia ele tem um problema, conta as plaquetas, está em 200 mil. Veja, ele está com metade do corpo de plaquetas. Mas ainda está no normal. Por isso é importante você saber qual é o seu normal e não o normal da população em geral. E em especial ter o seu histórico, né, o histórico é muito importante. Você sabe que eu conheço muitas pessoas que vai consultar, não está bem, chega lá, consulta e dá mais ou menos, olha, estou sentindo isso. O médico dá um remédio para dor e diz o seguinte, eu preciso que você faça os exames para a gente entender o que está acontecendo com você. E essa pessoa tem uma vida super corrida, pega os exames, leva, põe lá na gaveta, porque a gaveta é que vai fazer os exames, ele não. E aí a vida segue, ele perde o tempo da reconsulta, do retorno com o médico e acaba não fazendo os exames. E o que eu gosto de citar aqui, não só por parceria com a ALT Laboratório, mas é da possibilidade de fazer exames em vários dias, inclusive vocês abrem até no domingo, se agendado para fazer. Vocês vão até a casa das pessoas, colher o material. Olha, eu estou indo para o meu trabalho, 8h30 da manhã eu estarei lá, vamos colher o material. Também tem essa possibilidade. Facilita muito, né? Então, eu acho que hoje, né, Maurício, com essa janela que a LT Laboratório tem para facilitar, para fazer os exames, a pessoa não tem mais desculpa, né? Às vezes a pessoa... Sabe que tem muita gente que ainda você encontra pessoas que não querem saber o que está acontecendo consigo. É uma negação. Entende? Se eu ir procurar, vou achar. Olha só. Abriu o capô, aparece o carburador furado. Aparece alguma coisinha, né? Uma mangueira. Mas daí vai lá, faz uma manutenção na mangueira, o resto fica tudo certo, né? Vai deixando aquilo lá. Assim, o que a gente faz? A gente tenta, o máximo possível, facilitar o acesso. Sim. Né? Feriado e domingo, que normalmente os laboratórios não abrem, se marcar, se fizer o agendamento, a gente pode... Pô, isso é muito legal, porque tem gente que... Vejam só, às vezes um empresário de um comércio pequeno, tá? É ele e mais ninguém, entendeu? Ele não pode fechar a bodega dele para ir fazer exame no médico e tal. Então a gente, de alguma forma, vai facilitando a vida das pessoas, né? Porque depois, quando você abre o capô, já tem 5 mangueiras estouradas, já não resolve mais. Já não é mais tão fácil assim, né? E assim, sobretudo, por exemplo, quer ver uma coisa boa, legal que a gente faz no laboratório, especialmente para quem vem do Paraguai, tá? O sujeito vem de alguma cidade distante 150 quilômetros, por exemplo, daqui de Foz. Pô, para ele é difícil, sabe? Vir no médico, ir no laboratório no outro dia, e depois tem algumas dificuldades, né? Sim. Então, o que a gente oferece? Ele tem um médico marcado às 9 horas, 10, às 13, enfim, qualquer horário. Ele vem cedo no laboratório, a gente coleta materiais dele, prepara eles e deixa guardadinho, tá? Daí ele vai ao médico, certo? Quando ele vai ao médico, o médico diz assim, não precisa fazer exame. Tudo bem, a gente descarta aquele material. Precisa fazer exame. Pô, já está coletado, entendeu? Ele ganhou... um dia da vida dele. Isso. Só manda o relatório dos exames porque já foi coletado o material. Exatamente. Tá? Poxa vida, olha isso. E isso facilita muito a vida das pessoas. Tá? Porque daí não vai precisar voltar outro dia em jejum e não sei o que e tal. E o tal do jejum
uma coisa que judia muito das pessoas, né? Sim. E a gente tem um cafezão lá que todo mundo gosta. Misericórdia, nem me diga. Tempo de jejum também é bem indicado para a relação dos exames, ou aí hoje já pela facilidade, pela tecnologia ainda continua restrições? O jejum cada vez menos é importante. Sei. Mas ele ainda é importante, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa falar para o ouvinte aí, não só no nosso laboratório, mas em qualquer outro laboratório, o jejum é de comida, não de água, tá? Porque aqui que é quente, às vezes a pessoa chega completamente desidratada no laboratório, porque não comeu e não tomou água. Idoso mesmo é um horror isso. Tá? O que dificulta, inclusive, até para você achar aveia, tal. Tem todo, né? Tem toda uma questão. E uma outra coisa, se você me permitir falar, já que nós estamos falando de preparo de paciente e tal, muita gente usa gel de testosterona, sabe? Sim. Né? Gelzinho de testosterona ou de progesterona, enfim, em gel. Tá? Em gel. Muitas mulheres que fazem reposição hormonal, ou alguns homens também acabam usando. E a gente tem percebido que quando a pessoa vai fazer o exame, não deve passar naquele braço que vai colher o sangue, porque aquilo pode interferir. Passa na perna, né? Passa na perna, deixa para passar depois. Enfim, tem mil maneiras de resolver a situação. Mas, no mínimo, avise o laboratório, porque a chance de você ter um resultado que não seja condizente com a realidade. E esse é um fenômeno novo, porque a gente não... Antigamente, há 5 anos atrás, era raro o número de pessoas que eu nem sei o que vocês estão falando. É gel, tá vendo? Esses são gel, Moacir, que tem hormônios, que é reposição hormonal. Muitas vezes mulheres que estão fazendo reposição hormonal por causa da... E é um gel que passa no braço. Da menopausa, passa no braço. Tem alguns homens que usam também testosterona. O antebraço, essa dobrinha aqui, é um lugar excelente para... Isso, e você não toma mais, você usa o gelzinho. Então, isso, se você for fazer o exame, na hora de picar ele, por mais que passou porque ele vai entrar na pele, então não é só em cima, vai passar um algodão com álcool que vai tirar, então olha, mais sempre esclarecimento nessa emissora. O Maurício sempre é muito bom conversar. E voltando para dengue, então, você que está nos ouvindo, você tem dengue, você deve usar o repelente, toda a sua família, não deixe só usando quem não. Posso sintetizar o que eu penso no assunto? Por favor. Tá com febre, a partir do 2º dia testa. Certo? Se um dos sintomas for dor articular ou alguém próximo aí na vizinhança teve chikungunya, testar para chikungunya também, tá? Daí chega no laboratório e pede que exame, Maurício? Os testes. Para quem está com suspeita só de dengue, o teste mais custo-efetivo, rápido e tal, é o NS1, antígeno NS1. Que sai em horas e é barato. O outro teste, que também não é tão caro assim, mas é muito mais sensível e pega os outros arbovírus, é o PCR parvovirose, um painel parvovirose, que pega dengue, chikungunya e zika. Tá? Adicionalmente, depois do 10º dia dos sintomas, é muito difícil que você pegue tanto um quanto o outro positivo, ou já vai diminuindo a possibilidade. Então você pode fazer as chamadas sorologias, tanto para dengue quanto para chikungunya. Tá? No caso da chikungunya é muito mais informativo. Se você tiver a sorologia positiva, teve chikungunya. Né? É importante saber, porque pode ter um desdobramento depois de uma artrite, você achar que você está com artrite, mas é simplesmente um sintoma lá da chikungunya. E assim, uma vez estabelecido o diagnóstico de dengue, a pessoa precisa tomar aqueles cuidados clássicos que a gente conhece. Sim. Nós estamos fazendo até um folhetinho no laboratório para entregar para quem tem dengue, sabe? Olha que interessante. Olha, você pensa baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde. Sim. Mas assim, é muito importante que ele faça alguns examezinhos de acompanhamento, tá? Hemograma, albumina sérica, teste de função renal e hepática. É tudo coisa simples, coisa barata, rápida, mas que se tiver alguma alteração pode ser muito informativo, tá? Perfeito. E assim, é até estranho dizer isso, mas quanto mais medrosa a pessoa for nesse momento em relação à sua saúde, melhor mais chance, ou que não seja hiper corajoso, sabe? Não, mas é aquela coisa de entender que se está chegando numa certa idade, você tem limitações físicas, você tem que fazer os exames e entender que o profissional está ali para te auxiliar. Ele não vai te julgar na série.
olha lá, especial, não Moacir, é assim que funciona. Como o Maurício trouxe pra gente, importante. hoje não é só questão de idade, gestantes ou crianças, é uma doença que acomete todo mundo as pessoas. E é uma coisa que ninguém sabe dizer que se é uma pessoa forte que vai cair ou se é uma pessoa, um senhorzinho. Às vezes um senhorzinho vai reagir super bem e vai sair. E alguém como aí jovem, tá trabalhando, tá fazendo... espera mais para chamar o Valentão. O Valentão. 10h47, então, Maurício tem compromisso. Vamos liberar o Maurício. Eu disse que era rapidinho, tá vendo? Mas ele é... Por último, assim, sempre traz muita boa aquela questão de o paciente tem que usar repelente, tá certo? Existem 2 tipos de repelente, o DT e a icaridina. Eu gosto muito desse de icaridina. Fazer uma propaganda aqui involuntária. Mas pode fazer, por favor. Chama-se Exposes Preto, um repelente. Aquele, ele é pouco tóxico para as crianças e ele é muito, muito efetivo para mosquito. Como que é o nome dele? Exposes. Encontra em qualquer lugar? Acho que sim. Mas qualquer um que tenha icaridina ou picaridina, que eles chamam, pode ser. E assim, a hidratação é fundamental. E uma nota de pesar, né? Nós estamos em 2024 perdendo a guerra para um mosquito que tinha sido erradicado no Rio, por exemplo, lá no começo do século XX. Falta um pouco de cidadania para as pessoas, Sim. sabe? Impressionante como as construções juntam água, juntam mosquito, impressionante como o terreno baldio é o principal agente desse negócio, sabe? E a gente fica olhando a banda passar numa boa. Exatamente. Assim. E responsabilidade, né, Maurício? Desde agora que tem muita gente por ignorância não sabe que você sendo picado e você tendo dengue, você é um vetor. Por mais que você seja aí que está leve, você vai ser um vetor. Então, o cuidado de usar o repelente. Agora, para encerrar e deixar, porque eu sei que você tem um compromisso, você só veio porque disse, Cláudio, vamos fazer, vamos rapidão, e tu me libera e a gente acaba sempre nos atrasando. Qual é o endereço do ALT Laboratório e, por favor, passa também os dias de atendimento para a nossa audiência. O ALT Laboratório a gente atende na Avenida Zé Maria de Brito, número 1552, tá? O telefone é 459-8822-3010 e ali pelo WhatsApp resolve tudo, tá? Inclusive já deixa o cadastro pronto para só chegar e coletar. Facilita. A gente atende segundas a sextas das 7 às 18, direto. No sábado das 7 ao meio-dia. E domingos e feriados a gente atende sob marcação, tá? Mas normalmente também sempre no período da manhã, tá? E é isso aí. No sábado das 7 às 12. Então. Das 7 às 12. Perfeito. E nos domingos com agendamento, tudo certo, ou feriado. Domingo e feriado. Domingo e feriado. Maurício, é sempre um prazer te receber aqui. Para mim também, eu gosto muito de vocês. Volte mais vezes, a gente quer conversar ainda sobre Alzheimer, trazer mais a questão desses exames e até mesmo aquele teste de bochechinha, que é muito importante para as crianças, que a gente nem falou sobre isso, e você volta para contar. Fizemos uma venda, o rapaz tem até o cartão do ALT, né? O ouvinte, viu? Legal. Um abraço. Volte mais vezes, é sempre um prazer, Maurício, te receber aqui. Muito obrigado. E a gente está sempre à disposição, né? E torcendo para que a gente comece a agir como comunidade, não só como indivíduo, né? A questão da dengue é uma questão social e não individual, né? Exatamente. Então, olha, esse foi o